Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online. Nós estamos no 21º domingo após o Pentecostes e seguimos em nossos cultos refletindo sobre vários aspectos da nossa fé cristã. O culto de hoje nós vamos refletir sobre o tema "O amor é o resumo da lei divina". Que Deus nos conduza, nos abençoe e nos faça crescer em amor, tanto para com Ele, como para com o nosso próximo. Iniciamos o nosso culto com as palavras do Salmo 91, versículos 1 e 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Iniciamos também o nosso culto com a invocação ao nosso Deus tríuno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor gracioso, mais uma vez queremos celebrar culto a Ti em nosso lar, de maneira online. Suplicamos que Tu nos conduzas, abençoes, nos acompanhes, esteja conosco e com a nossa família. Faze mais uma vez que a Tua palavra seja ouvida, meditada, refletida com atenção e reverência. Fortalece-nos na fé. Assim pedimos e agradecemos em Teu santo e precioso nome. Amém. Nesse momento do culto, nós lembramos dos nossos pecados e confessamos ao Senhor. Mas o que é confessar pecados? O que envolve isso? Em primeiro lugar, confessar pecados não é fazer com que Deus conheça os nossos pecados, porque Ele mesmo já conhece cada um deles, mesmo antes de nossa confissão. Confessar os pecados também não é contar para Deus os nossos pecados, um por um, apresentando uma lista de todos eles, sem esquecer nenhum. Isso nem sequer é possível, não é mesmo? Pois certamente nós vamos esquecer boa parte deles. Confessar os pecados, então, é mostrar para Deus que nós reconhecemos a gravidade dos nossos pecados, que lamentamos tê-los cometido e por isso estamos entristecidos. Confessar os pecados é mostrar para Deus que sabemos exatamente quem nós somos, pobres e miseráveis pecadores, totalmente carentes do seu amor e do seu perdão. Vamos assim, então, arrependidos, confessar ao Senhor os nossos pecados. Senhor Santo Deus, neste momento todos nós nos voltamos a Ti arrependidos, porque lembramos dos nossos pecados. Não queremos aqui, ó Deus, listá-los um por um, porque corremos o risco de esquecer boa parte deles. Por isso, Senhor, reconhecemos que somos culpados, que transgredimos a Tua santa lei e que diante disso somos merecedores da condenação eterna. No entanto, recorremos a Jesus, o Teu Filho amado, e suplicamos: tem compaixão de nós, Senhor. Perdoa mais uma vez todos os nossos pecados e passa a olhar para cada um de nós como se nunca tivéssemos cometido pecado algum. Perdoa-nos, não porque somos merecedores, mas unicamente pelo Teu amor. Ages assim para o nosso benefício, em nome de Cristo Jesus. Amém.
após confessarmos a Deus os nossos pecados, reconhecendo cada um deles, reconhecendo a gravidade dos nossos pecados, reconhecendo a nossa necessidade de perdão, de amor, da misericórdia de Deus, então nesse momento eu lhe pergunto: a sua confissão foi verdadeira? Você está de fato arrependido de todos os seus pecados? Lamenta tê-los cometido? E ao mesmo tempo, você tem o firme propósito de corrigir a sua vida pecaminosa naquilo que for necessário? Se a sua resposta é sim, então eu, na qualidade de ministro da palavra do Senhor, com alegria lhe anuncio: fique em paz, perdoados estão todos os teus pecados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvamos ao nosso Deus, cantando o primeiro cântico do nosso culto: Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz. Como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Seguimos com a liturgia da palavra, as leituras bíblicas, depois também a mensagem. A primeira leitura do Salmo nós encontramos no capítulo 1. Salmo capítulo 1, onde lemos assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo faz uma relação entre os justos e os ímpios, e mostrando claramente que vale muito a pena seguirmos pelo caminho do justo, de uma vida em obediência a Deus, de uma vida dedicada a Deus.
Passamos agora para a leitura do Antigo Testamento, que nós encontramos em Levítico, capítulo 19, versículos 1 e 2 e depois 15 até 18. E essa leitura será feita pela Senir, membro da congregação Martinho de Quedas do Iguaçu. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: Sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Quando julgar alguma causa, não seja injusto, não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Não ande espalhando mentiras no meio do povo. Nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra outro israelita, mas corrija-o com franqueza para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como a você mesmo. Eu sou o Senhor. Agradecemos a Senir pela leitura. E Levítico é um grande livro de leis do povo de Israel e que o povo precisava observar. Nesse livro nós encontramos leis tanto para o culto, para as celebrações, para os sacrifícios e para as relações entre as pessoas e com Deus. Hoje nós não precisamos mais observar essas leis referentes a sacrifícios e celebrações, porque Jesus cumpriu todas essas leis, sendo Ele mesmo o grande sacrifício por excelência. Mas a lei do amor, ela permanece. Como Deus nos ensina, e depois Jesus vai nos lembrar na leitura do Evangelho, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nem sempre é fácil amar as outras pessoas, ainda mais quando Deus nos pede para amarmos na mesma intensidade com que amamos a nós mesmos. O pecado que habita em nós impede de amarmos as outras pessoas como deveríamos. O que fazer então? Ora, vamos confessar a Deus a nossa imperfeição em amar e vamos buscar no mesmo Deus a força para crescermos em amor. Que o Senhor nos abençoe assim. Amém. A leitura da epístola nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até 13, e essa leitura será feita pelo Jocenei, membro da congregação São Pedro Apóstolo de São Jorge do Oeste. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para agradarmos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus, disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vós tornastes muito amados de nós. Porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vós proclamamos o Evangelho de Deus.
Vós e Deus sois testemunhas, de modo que piedosa, justa e irrepreensivelmente podemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai e seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Agradecemos ao Jocenei pela leitura e vimos aqui o apóstolo Paulo relatando a respeito da sua luta e seu empenho pela causa do Evangelho de Cristo. Em seu trabalho como proclamador do Evangelho de Jesus, o apóstolo não busca a glória e o favor dos homens, mas sim de Deus. Muitas vezes nos preocupamos mais com o que as outras pessoas irão pensar a nosso respeito e não nos preocupamos com o que Deus está pensando. A quem queremos agradar? Que a nossa resposta seja como a do apóstolo Paulo e de tantos outros cristãos que buscaram viver para Deus. Amém. A leitura do Santo Evangelho nós encontramos em Mateus capítulo 22, versículos 34 ao 46, onde lemos assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: De Davi. Replicou-lhes Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Vamos confessar a nossa fé em nosso Deus triuno, utilizando mais uma vez as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Louvamos ao nosso Deus cantando o próximo hino: Tu és fiel, Senhor.
és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Que o nosso amado Senhor nos conduza nesse momento de reflexão em Sua palavra, tendo como base o texto do Evangelho que lemos agora há pouco e o nosso tema: o amor é o resumo da lei divina. Amém. Qual a motivação que você tem para fazer alguma coisa? Talvez alguém possa responder: bem, é a satisfação de ver aquilo pronto no final. Dá muito trabalho, não é fácil, mas depois que está pronto, é gratificante, dá uma satisfação. Ou então, talvez alguém diga, é a obrigação, porque se eu não fizer aquilo, ninguém fará. Então sou obrigado a fazer. Ou então, talvez alguém diga, é o amor, eu faço isso porque eu amo fazer isso, eu tenho prazer em fazer isso. Ora, quando algo é feito com amor, a pessoa não se cansa, e aquilo que ela faz é muito bem feito, porque ela tem prazer em fazer aquilo. Na época de Jesus, a religião foi tornada um grande peso para as pessoas.
Muitas leis foram criadas e as pessoas eram ensinadas e obrigadas a segui-las. Segundo alguns rabinos, havia no Antigo Testamento 248 preceitos afirmativos e 365 negativos. A soma é igual a 613. Muitas pessoas tentavam seguir essas leis, mas não por amor a Deus, por obrigação, porque eram coagidas, pressionadas pelos seus líderes, os fariseus. A lei sempre era tema de debate e o grande problema era saber quais dessas leis eram as mais importantes. O nosso texto bíblico nos diz que os fariseus se organizaram para fazer um teste com Jesus. Dentre estes fariseus, um intérprete da lei perguntou a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ora, se Jesus selecionasse algum preceito da lei e o colocasse acima dos demais, poderia ser acusado de colocar os demais mandamentos em posição inferior e desprezar a sua validade. Jesus percebe essa cilada e dá então um resumo de toda a lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse amor a Deus não se trata de um amor qualquer, mas de um amor verdadeiro que envolve a pessoa toda, o coração, a alma e a mente. É fácil amar Deus quando tudo vai bem na nossa vida. Mas quando as dificuldades aparecem, continuamos amando Deus como amávamos antes? É falso o nosso amor a Deus se nós nos esquecemos dele quando aparecem as dificuldades. Um amor verdadeiro a Deus não age assim, mas o sente no coração e expressa isso pela boca. Senhor meu Deus, sou tua criatura, age comigo segundo o que tu queres, para mim é tudo mesmo, pois eu sou teu, isso é o que sei, e caso for da tua vontade que eu deva morrer agora mesmo, ou sofrer um grande infortúnio, deverei suportá-lo de coração, nunca deverei considerar minha vida, honra e bens, e tudo quanto tenho mais alto e valioso do que a tua vontade, a qual me deve ser um prazer em todo o meu viver. Estimado irmão e irmã na fé, como está o seu amor para com Deus? De todo o coração ou só pela metade? De toda a alma ou só um pouquinho? De todo o entendimento ou só uma parte? Nós temos que tomar cuidado para que o nosso amor para com Deus não se torne algo frio, algo mecânico, em que nós tenhamos que cumprir algumas regras e nada mais, como faziam os fariseus com todas aquelas regras que eles mesmos inventaram. Precisamos ir ao culto ou então assisti-lo online, porque Deus é importante para nós e nós o amamos de coração. Nós precisamos ter um momento de devoção em casa com a família, porque nós amamos Deus de coração. Precisamos orar, porque nós amamos de coração ao nosso Deus, e porque Ele promete nos atender e nos ouvir. Precisamos ofertar, porque tudo que nós possuímos vem de Deus e nós o amamos, e é justo que lhe devolvemos uma parte para que seja utilizado no trabalho do seu reino. Alguém pode ser externamente o melhor cristão que existe, sempre participar dos cultos, ler a Bíblia, orar, ofertar, mas se fizer tudo isso como uma simples obrigação,
um cumprimento de tarefas, o seu cristianismo será um grande peso para essa pessoa. E o pior, essa pessoa ainda terá um grande vazio no seu coração. Não só o amor a Deus deve ser de todo o coração, mas também tudo o que fazemos para Ele. A nossa obediência. Lemos assim no Salmo 119, verso 2: Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Portanto, a nossa obediência para com Deus também deve ser de todo o coração. A nossa confiança nele. Provérbios 3, verso 5: Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes, não te apoie no teu próprio entendimento. Portanto, a nossa confiança também precisa ser de todo o coração. A nossa oração, Jeremias 29, 12 e 13: Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A nossa oração, portanto, também deve envolver todo o nosso coração. E o nosso arrependimento também. Joel capítulo 2, verso 12: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Portanto, a nossa conversão, o nosso arrependimento deve ser de todo o coração. Jesus vai além e lembra também o segundo mandamento mais importante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em primeiro lugar, Jesus aqui está lembrando o amor a si próprio. É bom nós lembrarmos que o ser humano é a coroa da criação de Deus. Somos a criatura mais espetacular que Deus criou. E mais ainda, somos valiosos aos olhos de Deus. Tão valiosos que Deus Pai sacrificou o seu próprio Filho Jesus em nosso lugar, para nos resgatar, para nos salvar. Portanto, ame-se, mas ame o seu próximo também. Ele é tão valioso e importante aos olhos de Deus quanto você. A fé no coração, ela se expressa em fazer a vontade de Deus. O amor é o cumprimento da lei. Lemos em Romanos 13, verso 10: O amor não pratica o mal para com o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. A fé, ela age assim por meio do amor. Lemos em Gálatas 5, 6: Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Jesus abandona essa forma de raciocinar dos fariseus e dos saduceus e mostra diretamente os princípios fundamentais, espirituais e eternos: o amor, amor a Deus e amor ao próximo. Que você e eu possamos viver a nossa fé com autenticidade, amando a Deus acima de tudo e de todos, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém. Esse é o momento do culto em que entregamos as nossas ofertas ao Senhor, se estivéssemos, claro, fisicamente reunidos na casa do Senhor. Mas mesmo assim, no culto online, podemos e devemos continuar honrando ao Senhor com os nossos bens, com as bênçãos que Ele nos concede, separando uma parte disso e ofertando ao Senhor. Lembro do texto de Provérbios, capítulo 11, verso 24: A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, e ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A lógica humana diz que nós nos tornamos ricos ao acumularmos o que temos.
Mas a palavra de Deus nos diz que as verdadeiras riquezas, elas vêm para aqueles que dão generosamente. Devemos sempre devolver uma parte dos nossos rendimentos para o serviço de Deus, que nos dá todas as coisas, e ajudar o nosso próximo de acordo com a sua necessidade. Afinal, esta é a forma maravilhosa como Deus nos trata. Ele nos dá generosamente tudo o que precisamos, inclusive nos deu a vida do seu unigênito Filho para a nossa salvação. Portanto, sejamos generosos para com Ele também. Cantamos o próximo hino, Amarás. Em nossa oração geral da igreja, nós vamos incluir aqueles pedidos e agradecimentos que vocês me enviaram durante esta semana. Agradecemos primeiramente pelos aniversariantes. No dia 23, o Arduino, membro de São Jorge do Oeste. Dia 23 também, o Taílson, membro de Quedas do Iguaçu. No dia 25, o Darcy, nosso irmão na fé de Quedas do Iguaçu. E dia 27, o Tiago, também membro da congregação de Quedas. Lembramos também os aniversários de casamentos do Nelson e da Senir, irmãos da fé lá de Quedas do Iguaçu. 27 anos de casados no dia 16. E também o Taílson e a Franciele, também lá de Quedas do Iguaçu, 2 anos de casados no dia 13. Também vamos pedir pelo Ademir Dalla Palma, ele é irmão do genro da dona Leonila, nossa irmã na fé, lá de São Jorge do Oeste. E o Ademir está na UTI em Curitiba, se tratando da Covid-19. Também quero pedir por mim e pela minha família, esta semana eu fiz o teste da Covid e infelizmente deu positivo, mas estou bem, como vocês podem ver, graças a Deus. Estou ainda me recuperando e a Grace também apresentou sintomas, então quero pedir por mim, pela minha família também. Lembramos da família da Clarice, ela pede oração pelo Vanderlei, o esposo, em suas viagens, ele é caminhoneiro, que Deus então o proteja. E ela pede
pela sua consulta na próxima terça-feira, dia 27. Lembramos da Lourdes, que fará cirurgia. A cirurgia da Lourdes seria feita agora, sexta-feira, mas foi transferida. Mas igualmente incluímos a Lourdes, nossa irmã da fé lá do Verê, na nossa oração. E incluímos também a Roseli, nossa irmã da fé lá de Quedas do Iguaçu. Ela está se mudando de viagem para São Paulo, vai trabalhar lá, né? vai seguir a sua vida lá. Então que Deus a acompanhe, a proteja e abençoe. Oramos ao Senhor. Senhor, nosso amado Pai Celestial, te agradecemos pelo teu constante cuidado com cada um de nós e por tu proveres todas as nossas necessidades. Graças te damos pelas bênçãos materiais, que são muito importantes para a nossa vida aqui neste mundo, e graças também te damos pelas bênçãos espirituais, importantes para este mundo, para a nossa vida aqui nesta terra, mas fundamentais para a nossa vida eterna contigo nos céus. Guarda-nos assim e continua a nos abençoar, tanto com bênçãos materiais como com bênçãos espirituais. Graças nós te damos, Senhor, pelos aniversariantes que hoje aqui lembramos. Te louvamos por tu concederes mais um ano de vida ao Arduino, ao Taílson, ao Darcy e ao Tiago. Continua, Senhor, assim a abençoar a cada um destes e a dar a eles inúmeras bênçãos, que possam sempre ser gratos a Ti por cada uma delas, de modo especial pela vida. Também nos alegramos e Te louvamos pelos casais que estão completando mais um ano de união matrimonial. Lembramos do Nelson e da Senir, 27 anos, e do Taílson e da Franciele, 2 anos. Que Tu possas abençoar a eles, para que permaneçam unidos, com fidelidade, com alegria, construindo as suas famílias. Senhor amado, que seja um exemplo para as outras pessoas também, de uma feliz união matrimonial. Senhor querido, também queremos pedir pelas pessoas enfermas. Lembramos aqui do Ademir da La Palma, que está na UTI, tratando da Covid. Olha para ele com teu grande amor, abençoa a ele, aos medicamentos que vem recebendo, aos cuidados que vem recebendo, para que tudo coopere para a sua saúde e bem-estar. Do mesmo pedimos por todas as outras pessoas acometidas do Covid. Lembro também de mim mesmo, da minha família. Graças te dou pela minha recuperação, ainda não plena, mas a caminho. Graças te dou por tu protegeres também a minha família e por estarmos bem. Suplicamos que tu continues a olhar para nós com teu grande amor, para que possamos ter a nossa recuperação plena e poder retornar às nossas atividades. Senhor querido, também lembramos da Clarice, pedimos pela sua consulta no próximo dia 27, que o resultado desse exame possa dar negativo, ou seja, que a sua saúde possa ser assim abençoada por Ti, amado Senhor. Lembramos também da Lourdes, que fará cirurgia, que Tu a conduzas, que Tu abençoes a ela e aos médicos, para que tudo transcorra muito bem, sob a Tua bênção. Lembramos do Vanderlei, que viaja, que Tu acompanhes a ele, que Tu o protejas nas suas idas e vindas, esteja ao seu lado. Também lembramos da Roseli, que viajou para São Paulo a trabalho, que Tu conduzas a ela, que Tu abençoes, para que tudo dê certo, se assim for do Teu querer. Todas as demais questões, amado Senhor, entregamos aos Teus cuidados, orando a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Com a graça de Deus, chegamos ao final de mais um culto online. Que bom que você está assim celebrando ao Senhor, mesmo em sua casa, mas com a sua família, adorando, servindo, ouvindo a palavra do Senhor. Que bom! Reserve sempre tempo para isso. Lembro do nosso programa de rádio, 5 Minutos com Jesus, pela Rádio Blog TV, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Lembre do horário, lembre de ouvir o programa. Também, assim como falei na oração geral antes, e também divulguei nos nossos grupos do WhatsApp da congregação, eu estou com Covid-19, mas estou bem, né? Graças a Deus, mas preciso permanecer em isolamento domiciliar até dia 29 de outubro, até quinta-feira pelo menos. Mas peço que não se preocupem, estamos todos bem, eu, a Grace, as meninas, estamos todos bem, graças a Deus. Nós vamos encerrar o nosso culto cantando o último hino, como nós estamos bem próximos aí de uma data tão importante para nós, dia 31 de outubro, dia da Reforma Luterana. Cantamos o hino festivo em alusão aos 500 anos da Reforma, esse ano completando 503 anos da Reforma. Meu Senhor, tu me deste.